E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao último dia de revisão, essa semana incrível de revisão, nossa imersão TRF3. Tiveram aí aulas brilhantes, né, durante a semana, com o professor Daniel, com a professora Magê, enfim, toda a equipe aqui do TRF3 permaneceu essa semana junto com vocês nessas revisões. E hoje a gente encerra, hoje é nosso último dia de revisão, com direito tributário, com raciocínio lógico, com a administração pública. Então, vamos fechar aí com chave de ouro, para que no domingo você possa fazer uma excelente prova. Eu queria, desde já, agradecer a todos vocês por terem nos escolhido aqui na preparação do meu curso. Espero que vocês tenham sido felizes nessa preparação e com certeza vocês farão uma excelente prova no domingo. Eu tenho muito orgulho aqui de ter participado dessa turma, porque eu falei para vocês já, né, logo que abriu esse curso, que eu fui analista judiciário, então eu tenho aí uma afetividade muito grande com esse cargo e espero que vocês estejam logo aí ocupando os cargos de analista judiciário do TRF da terceira região. Então é um grande prazer hoje estar encerrando essa semana de revisão. Vamos encerrar com o direito tributário. Eu trouxe aí alguns pontos importantes para vocês. Nós vamos passear por alguns pontos do edital. O edital de vocês é um tanto quanto longo, mas claro que a nossa banca ela tem algumas preferências, algumas escolhas pessoais, digamos assim, né? Então a gente vai abordar alguns pontos do seu edital, sempre priorizando o que mais cai e, eventualmente, também, a outra forma que a gente faz revisão, visualizando ou apontando temas que acabam, muitas vezes, ficando fora do radar de vocês. A gente sabe que tem temas que todo mundo estuda, né? Por exemplo, princípios tributários, é o que a gente vai ver agora. Mas tem algumas coisinhas que vão ficando de fora, fogem um pouco do radar do estudo. Então esse evento de revisão final também tem esse papel de trazer luz para esses temas que às vezes ficam um pouco escondidos, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você já tem meu Instagram, mas disponibilizo mais uma vez, o @Marcos Aurélio Freitas. Então qualquer dúvida, qualquer tipo de orientação, não só para esse concurso, claro, mas também para os outros concursos que você porventura venha fazer, por favor, entre em contato comigo. Eu sempre fico muito feliz quando algum aluno, alguma aluna manda mensagem para tirar dúvida, para pedir alguma orientação. Então, estou lá à disposição de todos vocês. Beleza? Eu preparei um material, é claro que nem tudo que eu vou falar está nesse material, né? A gente coloca o material aí como os pontos mais importantes, mas eu recomendo que vocês acompanhem a aula aí com o uso desse material e aí vocês depois podem, inclusive, revisar por meio dele, tá bom? Então vamos começar o nosso primeiro ponto dessa revisão de hoje. Nós não poderíamos deixar de iniciar essa revisão se não fosse pelos princípios constitucionais tributários. Gente, a nossa banca gosta muito de cobrar princípios. Claro, nós temos muitos princípios tributários, inclusive com a reforma tributária, nós tivemos a inclusão de outros princípios, lá no artigo 145, parágrafo 3º, né, a segurança, a cooperação, a transparência, a simplicidade, são princípios que foram incluídos no texto constitucional pela emenda da reforma tributária, mas eu queria destacar com vocês hoje, nessa revisão final, 3 princípios. O princípio da legalidade, o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal, são 3 princípios aí que estão sempre no olhar, né, no radar dos nossos examinadores, e a nossa banca não é diferente. Bom, vamos começar pelo princípio da legalidade. Vocês sabem que, de acordo com a Constituição, tributos só podem ser criados ou modificados por lei. Princípio da legalidade. Alguns tributos exigem lei complementar, outros podem ser criados e alterados por lei ordinária, né? Mas a regra no direito tributário, lembra disso, para começar a nossa revisão, é que os tributos podem sim ser criados como regra por lei ordinária. Excepcionalmente, para alguns tributos, a nossa Constituição exige lei complementar. Quais são esses tributos? Vamos aproveitar aqui para fazer uma revisão dos tributos que exigem lei complementar para serem aprovados. Nós temos o imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi criado. Nós temos os empréstimos compulsórios, inclusive daqui a pouco vamos falar um pouquinho deles. Nós temos os impostos residuais, as contribuições sociais residuais. E com a reforma, gente, nós temos outros 3 tributos que só podem ser criados por lei complementar, que são o IBS, que não foi criado ainda, a CBS, Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição sobre Bens e Serviços, e também o imposto seletivo, né, que estão chamando aí de imposto do pecado, aquele imposto que vai incidir em relação a bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, para esses 7 tributos, não são poucos, né?
a nossa Constituição exige que eles sejam tratados, instituídos, modificados por lei complementar. Cuidado, né? Pode ser que apareça alguma questão na prova de vocês versando sobre isso. Fora isso, os outros tributos que não estão nesse set podem ser criados e modificados por lei ordinária. Só que nós temos algumas exceções ao princípio da legalidade. E estão aqui no nosso material. Então nós temos como exceção à legalidade o II, importação, IE, exportação, IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IPI, a CIA de combustíveis e o ICMS monofásico sobre combustíveis. Esses tributos excepcionam a legalidade, eles são exceção ao princípio da legalidade, porque a Constituição prevê uma exceção à lei, ou seja, possibilitando um ato infralegal alterar esses tributos. Os mais importantes, gente, são esses aqui: o II, o IE, o IOF e o IPI. De acordo com a Constituição, artigo 153, parágrafo 1º, as alíquotas desses 4 impostos federais, que são extrafiscais, podem ser modificadas por ato infralegal, por ato do Poder Executivo. Então, um decreto ele pode alterar, como faz sempre, a alíquota do IPI, a alíquota do IOF. Né? Um ato normativo diferente da lei pode modificar a alíquota desses 4 tributos. Em relação à CIA de combustíveis, o decreto pode reduzir e restabelecer as alíquotas da CIA de combustíveis. Em relação ao ICMS monofásico, um acordo, né, a gente pode dizer assim, uma deliberação conjunta entre os estados e o DF devem definir, na verdade, a alíquota do ICMS monofásico. Desses 4, os mais importantes, desses 5, né, na verdade 6, na verdade, os mais importantes são os 4 primeiros: I, IE, IOF e IPI. O decreto, um ato normativo infralegal, pode modificar as alíquotas desses 4 impostos. Importante lembrar, gente, que o Supremo já definiu, eu acho que vai cair pouca jurisprudência da prova de vocês, mas é sempre bom a gente trazer alguns pontos mais relevantes. O Supremo entende que essa competência para alterar as alíquotas desses 4 impostos não é privativa do Poder Executivo. Não precisa ser obrigatoriamente um decreto do presidente da República que vai alterar essas alíquotas. Né? Então, por exemplo, o II e o IE, que são impostos aduaneiros, as alíquotas deles são alteradas pela CAMEX, pela Câmara de Comércio Exterior. Porque essa competência, de acordo com o Supremo, não é exclusiva do presidente da República. Ela pode ser delegada pelo presidente. Só toma cuidado com isso. Eu acho que isso tem menos chance de aparecer, mas é sempre bom a gente pontuar. E os outros 2 princípios que eu queria tratar com vocês são os princípios da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. Nós sabemos que, de acordo com a Constituição, como regra, quando um tributo é criado ou aumentado, atenção, quando um tributo é criado ou um tributo que já existe é aumentado, é necessário aguardar o ano seguinte, princípio da anterioridade anual, e é necessário aguardar pelo menos 90 dias para começar a cobrança. Então, esses princípios eles se somam, né, e conferem ao contribuinte segurança jurídica. Só que esses 2 princípios, gente, eles têm muitas exceções. Né? Tem muitos tributos que excepcionam a anterioridade anual e tem muitos tributos que excepcionam a anterioridade nonagesimal. E os que excepcionam os 2, eles podem ser exigidos imediatamente. Como assim, Marcos? Por exemplo, o IOF. O IOF é exceção aos 2, tanto a anterioridade anual como também a anterioridade nonagesimal. O que significa dizer que quando se aumenta IOF, e pode ser por decreto, né, a gente viu agora há pouco, não é necessário aguardar nem um ano seguinte e não é necessário também aguardar 90 dias. Então, aumentou hoje, amanhã ele já pode ser cobrado. Esse aumento pode ser cobrado. E aí eu trouxe para vocês, não todas as exceções, né, porque aqui é uma revisão, mas eu trouxe para vocês aqueles tributos que excepcionam os 2 princípios. Ou seja, podem ser exigidos imediatamente. II, importação, IE, exportação, o IOF, o imposto de guerra e os empréstimos compulsórios de guerra e calamidade pública. Então, esses tributos que estão no material de vocês, eles excepcionam os 2 princípios. Se eles forem criados ou majorados hoje, amanhã já pode haver a cobrança. Muito cuidado aqui, eu não coloquei no material, mas muito cuidado com o IPI. O IPI é muito cobrado. O IPI ele traz muita confusão,
Porque, na verdade, o IPI ele não é um tributo que pode ser exigido imediatamente. O IPI ele aguarda 90 dias. Ele se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal. Ele não se sujeita a anual. Então, se aumentar a IPI no ano, não precisa aguardar o ano seguinte, mas ele excepciona mas ele segue a anterioridade nonagesimal. Então, não aguarda o ano seguinte, mas aguarda pelo menos 90 dias. Certeza? Eu também coloquei aí algumas coisas sobre base de cálculo, eu vou deixar aí a título de complemento para vocês. Bom, o segundo tema que nós vamos ver hoje, revisar hoje, são as imunidades tributárias. E o nosso foco aqui, gente, vai ser as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6º da Constituição. Por que eu estou trazendo essas imunidades como destaque? Porque é bem provável que, se na prova de vocês aparecer imunidades, e eu aposto muito nesse tema, o nosso examinador, a FCC, cobre uma dessas imunidades. São chamadas imunidades genéricas, assim chamadas porque elas não são direcionadas a um imposto determinado. A Constituição não fala aí de um imposto específico, ela fala aí de CMS, de TCMD, de ITBI, ela fala de todos os impostos. Então, nessas imunidades genéricas, as pessoas e bens que estão abrangidas por elas não sofrem incidência de nenhum imposto. Cuidado, os outros tributos podem ser cobrados, mas os impostos não. Exemplo, que é um exemplo que eu sinto que pode cair, a imunidade religiosa. A imunidade religiosa, ela faz parte das chamadas imunidades genéricas, né? E por que eu estou trazendo essa imunidade como um destaque aqui na nossa revisão? Porque a emenda 132, a emenda da reforma tributária, mudou o teor dessa imunidade. Antes, só constava lá do 156B, templos de qualquer culto. Inclusive, isso causou muita confusão no passado. Com a reforma tributária, se passou a incluir expressamente a entidade religiosa como um todo, então os bens, serviços, o patrimônio, as rendas da entidade religiosa são imunes, já eram, na verdade, né? Mas a forma com que foi redigido esse dispositivo não era tão claro. Mas o mais importante, e aí é o que eu quero destacar mais com vocês, é que com a reforma tributária, gente, se passou a prever expressamente que as organizações assistenciais e beneficentes mantidas pelas igrejas também têm imunidade. Isso é muito importante, né? Porque nós sabemos que muitas igrejas no Brasil, de qualquer linha religiosa que seja, mantêm organizações assistenciais beneficentes. E se discutia aí, muito se discutiu, já era um pouco pacífico isso, mas muito se discutia se os bens, as rendas dessas entidades, dessas organizações, estariam também abrangidas pela imunidade. A resposta é sim. Então, se a igreja X, beta, ela tem uma organização assistencial ou beneficente, o patrimônio, a renda e o serviço que esteja vinculada à finalidade dessa instituição, dessa organização assistencial, também é imune. Cuidado com isso. Isso foi aí uma alteração feita pela nossa reforma tributária. Cabe lembrar também, muito importante, da súmula vinculante 52 do STF, eu não coloquei aqui para vocês, mas a súmula vinculante 52 do STF traz um tema importante, né? Ela diz que se a igreja alugar um imóvel seu a terceiro e mantiver vinculada às finalidades religiosas os aluguéis, esse imóvel alugado continua imune. Marcos, não entendi. Imagina que a igreja beta tem um imóvel, ela não está usando esse imóvel, e ela decide por alugar esse imóvel a terceiro. Para mim, para o Marcos, por exemplo. O Marcos é o inquilino desse imóvel, ele paga ali mensalmente os aluguéis. O que a súmula vinculante 52 do STF vai dizer é que se o produto dos aluguéis, o dinheiro, os aluguéis, forem aplicados nas finalidades religiosas, esse imóvel, apesar de não estar sendo utilizado pela igreja, permanece imune. Tá? E também cabe lembrar ainda, falando um pouquinho dessa imunidade religiosa, que hoje, expressamente no texto constitucional, nós temos uma outra imunidade, que é quando a igreja é inquilina de um imóvel e utiliza aquele imóvel como templo religioso. Então imagina que a igreja beta, ela aluga o imóvel do Marcos, veja que o exemplo agora é o contrário, né? O imóvel agora é do Marcos, esse imóvel é do proprietário, do particular Marcos, mas a igreja utiliza esse imóvel para servir de templo religioso.
Então, a Constituição hoje, lá no artigo 156, parágrafo 1º-A, vai dizer que esse bem permanece, aliás, ele é imune, né? Não é que ele permanece imune, ele é imune. Então, esse seria um exemplo inverso, né? Primeiro exemplo, a igreja aluga o imóvel seu para terceiro. Aplica os aluguéis nas finalidades religiosas. Esse bem permanece imune, apesar de não estar sendo utilizado pela igreja. Exemplo 2, a igreja aluga o imóvel de um terceiro, do Marcos, nesse caso, e utiliza esse imóvel para servir de templo religioso. Bom, nesse caso, esse bem é imune, apesar dele não ser da igreja, apesar dele ser de um particular, o Marcos, que é utilizado pela igreja para servir de templo religioso. Então, cuidado com isso, tá bom? Ali também eu coloquei para vocês as outras imunidades genéricas, todas elas, ressalto, são imunidades que só alcançam os impostos. Então, os partidos políticos, as autarquias, enfim, todas as pessoas contempladas por essas imunidades só não pagam impostos. Os outros tributos podem ser cobrados, como, por exemplo, as taxas. Esse foi o nosso segundo ponto de revisão. Passamos agora para o ponto 3. Tá? Eu coloquei uma tese de repercussão geral do STF, também recomendo que vocês dêem uma leitura aí nessa tese. Tese 3, aliás, tema 3, espécies tributárias. Bom, espécies tributárias é um mundo de coisas, mas eu queria destacar com vocês aqui, eu até fiz isso em aula também, a COSIP. A COSIP, ela foi criada, né, ela foi prevista a partir de emenda constitucional. A COSIP, inicialmente, ela veio para custear o serviço de iluminação pública, porque vocês sabem que a taxa de iluminação pública é inconstitucional. Então vamos ajustar o raciocínio, né? A taxa de iluminação pública é inconstitucional, porque o serviço público de iluminação pública ele é indivisível. E a gente sabe que a Constituição só autoriza cobrar taxas de serviços divisíveis, não é? Na verdade, específicos e divisíveis. Então a taxa de iluminação pública, de acordo com o Supremo, súmula vinculante 41 do STF, é uma taxa inconstitucional. Só que aí foi emendada a Constituição e se passou a prever, no artigo 149-A, a figura da COSIP, que inicialmente, quando ela surgiu, vejam aqui, que foi pela emenda 132, né? Lá quando ela surgiu, essa possibilidade, aliás, não foi pela 132, foi uma outra emenda constitucional, né? A 132 é a da reforma. Mas quando foi incluída a possibilidade de cobrar COSIP, ela surgiu justamente para custear esse serviço, o serviço de iluminação pública. Ao longo dos anos foram travadas várias discussões no Supremo, e o Supremo acabou reconhecendo que, em alguns precedentes, que essa COSIP, essa contribuição, poderia custear a prestação do serviço, mas também a melhoria e expansão do serviço. Só que isso não estava no texto constitucional. Estava lá só a contribuição para o serviço de iluminação pública. Então, não havia previsão expressa que essa contribuição serviria para custear a melhoria e a expansão do serviço. Com a emenda 132, que é a emenda da reforma, hoje, expressamente, a COSIP pode custear não só a prestação do serviço, mas também a sua melhoria e expansão. Isso foi fruto da emenda 132, agora, do final do ano passado. E também se passou a prever, e esse ponto talvez seja o ponto mais polêmico, que é possível criar essa contribuição para custear sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Então, gente, aqueles monitoramentos por câmera, por exemplo, para a preservação do logradouro público, das ruas, da segurança das ruas, hoje o custeio daquele monitoramento pode ser incluído na COSIP, na contribuição para o serviço de iluminação pública, que na verdade hoje a gente nem pode mais dizer que é apenas para o serviço de iluminação pública, né? Porque com a reforma tributária se passou a prever expressamente esse monitoramento aí para a preservação das ruas, para a segurança das ruas. Lembra que essa contribuição é cobrada pelos municípios e pelo DF, a competência tributária é desses dois entes, e que ela pode ser cobrada, e na prática é cobrada, na fatura de energia elétrica. Então lembra disso, né? Lá na fatura de energia elétrica, quando você paga o consumo para a concessionária, você também está pagando ali destacado essa contribuição. Lembra disso, competência dos municípios e do DF, e também lembra que ela pode ser cobrada, e na prática é cobrada, na fatura de energia elétrica. Cuidado com essa contribuição, como ela sofreu essas alterações, então é importante sempre a gente destacar. E a outra contribuição que eu destaco aqui para vocês, e essa aqui foge um pouco do radar também, é a contribuição do 149, parágrafo 1º da Constituição.
que é uma contribuição social, é uma espécie de contribuição social, mas essa contribuição, gente, ela serve exatamente ou especificamente para custear a previdência dos servidores públicos. E aí vem um detalhe. A União não vai legislar, a União não vai criar a contribuição para custear a previdência de servidores que não são seus. Então, lá nesse artigo, se prevê que para custear a previdência dos servidores estaduais, distritais e municipais, a competência não vai ser da União. A União vai criar e legislar sobre as contribuições previdenciárias dos seus servidores, que é o caso de vocês, mas nunca dos outros entes federativos. Então, se eu tenho, por exemplo, o servidor do município de São Paulo, a previdência vai ser custeada por contribuições desse servidor e essas contribuições são legisladas, criadas, aumentadas pelo município de São Paulo e não pela União. A União, como regra, ela cria as contribuições sociais, as CIDs, as corporativas e as sociais como um todo. Mas essas daqui não. Então lembra que quando se tratar de previdência, custeio da previdência dos servidores estaduais, distritais e municipais, a competência não é da União, é dos respectivos entes federativos. Fica essa dica importante também a respeito de contribuições. Próximo tema, crédito tributário. Aqui também é um tema que tem muita chance de aparecer na sua prova. Vamos lá. Importante você conhecer as causas de suspensão, exclusão e extinção do crédito. Bom, vamos a alguns mnemônicos, né, que eles são importantes aqui para a gente memorizar. As causas de suspensão, gente, elas estão previstas no artigo 151 do CTN. Então, lá no 151 eu tenho as causas de suspensão do crédito tributário. São poucas. E aí tem um mnemônico que eu utilizo, que é esse Moderecopa, né, que está aí no material de vocês. O Moderecopa ele vai resumir para nós as hipóteses de suspensão do crédito tributário. O MO é de moratória, então aqui eu vou colocar para vocês, né? O MO é de moratória. A moratória é aquela prorrogação do prazo de vencimento dos tributos. O D é de depósito do montante integral. O RE é de reclamações e recursos administrativos. O CO é de concessão de liminares e também de tutelas de urgência. E, por último, o PA é de parcelamento. Então, nós temos aí algumas hipóteses de suspensão do crédito tributário. Moratória, depósito montante integral, reclamações e recursos administrativos, concessão de liminares e tutelas em sede de ação judicial e o parcelamento. Em todas essas hipóteses, eu tenho situações que ensejam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E aí a consequência mais lógica, mais evidente disso, é que o fisco não pode cobrar esses créditos. Imagina, por exemplo, um contribuinte que teve um parcelamento deferido em seu favor. Ele está pagando as prestações desse parcelamento. Evidentemente que o fisco não pode exigir aqueles tributos que estão incluídos no parcelamento. A mesma coisa o depósito montante integral. Né? O depósito montante integral ele suspende a exigibilidade. Então imagina, por exemplo, que o contribuinte ingressou com uma ação e depositou o valor do crédito, automaticamente está suspensa a exigibilidade. Então a gente não pode pensar numa situação em que o fisco vai exigir esse crédito, porque ele está depositado, o valor dele está sendo objeto de depósito lá junto a uma ação judicial. Importantíssimo lembrar, que o Supremo entende súmulas vinculantes 21 e 28 do STF, então anota aí, súmulas vinculantes 21 e 28 do STF, o Supremo entende que o depósito não pode ser exigido como condição para recurso administrativo e também não pode ser exigido para ingressar com ação para discutir o crédito. Então, o contribuinte ele deposita se ele quiser. Né? Se ele quiser depositar, ele deposita. Mas não pode ser uma condição para ele discutir judicialmente o crédito, é o que fala a súmula vinculante 28 do STF, e não pode ser uma condição para ele recorrer na via administrativa. Então você só pode recorrer se você depositar o valor que você vai discutir, o valor do crédito em discussão. Não pode. Isso fere o acesso à jurisdição, fere ao contraditório e a ampla defesa na via administrativa, que também são princípios garantidos
para a discussão administrativa. Muito cuidado com isso, tá bom? As causas de exclusão são as causas que impedem a realização do lançamento tributário. E são só duas. Anis, também é um mnemônico. O A vem de anistia e o IS vem de isenção. São duas causas de exclusão do crédito tributário. O AN de anistia e o IS é de isenção. Os dois impedem o lançamento. Então, nos casos de exclusão, o fisco nem vai lançar. O fisco nem vai constituir o crédito tributário. Lembra que o crédito tributário é constituído pelo lançamento, não é? Artigo 142 do CTN. Então, quando eu tenho uma causa de exclusão do crédito, o fisco para e não pode lançar. O fisco não pode avançar na linha do tempo do tributo e constituir o crédito tributário. O A de anistia e o I de isenção. Principal diferença: isenção se refere a tributos, anistia se refere a penalidades tributárias. Então, se isenta tributos, por exemplo, imposto de renda, IPVA, ISS, e se anistia a penalidade, multas tributárias. Cuidado aí com essa diferença, porque às vezes ela pode causar alguma confusão. E as hipóteses de extinção do crédito tributário, elas estão no artigo 156. E aí, claro, como são muitas causas de extinção, não dá para criar mnemônico, mas eu destacaria aí, dentre tantas outras que nós temos, a prescrição e a decadência. Se você puder revisar, a prescrição e a decadência vale a pena. Leia os artigos 173 e 174 do CTN. Leia 173, que fala da decadência, e 174 do CTN. Vale a pena porque existe uma tendência aí desses temas, desses pontos, né, dessas causas de extinção do crédito tributário aparecerem. Elas estão todas lá no artigo 156 do CTN. E para finalizar, nós temos aí o tema da responsabilidade tributária. Claro, também é um tema muito amplo, né? Mas eu queria destacar a responsabilidade prevista no artigo 135(3) do CTN. Essa responsabilidade, gente, é batata para aparecer em concurso. A responsabilidade do artigo 135(3) do CTN, ela vai falar da responsabilidade dos gerentes, administradores e representantes legais das pessoas jurídicas. E ela prevê que é possível que o fisco cobre dos gerentes, administradores e representantes legais tributos devidos originalmente pelas empresas. Então a empresa praticou o fato gerador, ela se tornou contribuinte, ela é contribuinte, mas ela não pagou. O artigo 135(3) prevê que é possível que se cobre esses tributos dos sócios, gerentes, administradores e também representantes legais. Em que situações? Está lá no artigo 135. Quando houver infração à lei, contratos e estatutos ou excesso de poderes. Esse é o pressuposto material. Então tem que haver infração à lei, contrato ou estatuto social, ou agir o gerente, por exemplo, com excesso de poderes. E aí vale a pena a gente revisar rapidinho as súmulas 430 e 435 do STJ. São duas súmulas que têm muita chance de aparecer. A súmula 430, gente, ela vai dizer que o simples fato da empresa dever tributos não autoriza a cobrança dos seus gerentes, seus administradores. Então, se eu sou gerente de uma empresa e essa empresa deve tributos, o simples fato dessa empresa dever tributos não autoriza que o fisco me cobre por esses tributos. E de quem ela vai cobrar? Da empresa, né? Agora, é possível que o fisco cobre dos gerentes numa outra situação, quando houver dissolução societária irregular. Os gerentes, administradores deixaram a empresa foi encerrada a empresa de fato, mas não se deu baixa na junta, não se pagou o fisco, não se pagou os outros credores. Nós chamamos isso de dissolução societária irregular. E aí sim, o STJ vai dizer que isso é infração à lei. E, por consequência, o fisco pode cobrar os tributos que originalmente eram devidos exclusivamente pela empresa, pessoalmente dos gerentes, pessoalmente dos sócios gerentes ou administradores ou representantes legais. É disso que fala a súmula 435 do STJ, tá bom? Então, a empresa fechou as portas, não foi encontrada, encerrou a atividade, não pagou ninguém. Isso é uma dissolução societária irregular. E para finalizar, eu vou abusar um pouquinho e vou ultrapassar só um pouquinho do tempo. O último ponto que eu reservei para vocês é o ponto das certidões, tá?
No código, nós temos 3 tipos de certidão. E aqui nós não estamos falando da CDA. Aqui nós não estamos falando da certidão de dívida ativa. Aqui nós estamos falando da certidão como um ato que declara, um ato administrativo, que declara a situação fiscal do contribuinte. E aí nós temos 3 tipos de certidão. A positiva, que indica que há débitos vencidos em nome dele. A negativa, que indica que não há débitos vencidos em nome do contribuinte. E a última, que é a que está prevista no artigo 206 do CTN, que é a positiva com efeito de negativa. Quando é que o contribuinte vai ter uma certidão positiva com efeitos de negativa expedida em seu favor? Quando os créditos estiverem vincendos, o que é muito estranho, né? Inclusive isso é criticado pela doutrina, porque se o crédito é vincendo, a princípio deveria ser uma certidão negativa, mas não é assim que o código fala. Quando houver garantia do crédito, então, por exemplo, uma penhora de um bem imóvel, ou quando houver uma suspensão de exigibilidade, que são aquelas que a gente viu agora há pouco, o nosso modere copa. Nessas 3 situações, portanto, quando tiverem créditos vincendos, não venceu ainda. Quando o crédito estiver garantido, então, por exemplo, numa execução fiscal houve uma penhora lá, está garantido integralmente. Ou quando o crédito estiver suspenso, por uma daquelas situações, o contribuinte tem direito à obtenção de uma certidão positiva com efeitos negativos. Como é que funciona? Ou qual é o significado, o sentido dessa certidão? Essa certidão indica que existem débitos, mas é como se não existisse. Eu estou falando aqui de um jeito bem básico, mas a ideia é essa. Ou seja, o contribuinte tem os mesmos direitos que um contribuinte que obtém uma certidão negativa possui. Então, se eu tenho uma certidão negativa, eu posso participar de licitação, eu posso celebrar contrato com a administração, eu posso obter financiamentos em bancos públicos. Então, isso é uma certidão negativa. A certidão positiva com efeitos negativa confere esses mesmos direitos. Então, porventura, um contribuinte que tenha um crédito suspenso por parcelamento, ele pode participar de licitação, ele pode celebrar contratos com a administração pública, porque os direitos que essa certidão fornece, que ela confere, né, são os mesmos direitos de uma certidão negativa. Então, cuidado, esse é um ponto também que às vezes foge um pouco do radar, porque está lá no finalzinho do código e às vezes a gente acaba esquecendo. Gente, muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer por vocês terem nos escolhido. Um abraço gigante para vocês. Espero que vocês façam uma prova brilhante. E, por favor, se mantenham firmes no propósito de vocês, porque vale muito a pena o concurso público. Eu sou uma experiência viva disso, né? O concurso público transformou minha vida e eu não me imagino em outro lugar senão no serviço público. Então, muito obrigado mais uma vez. Uma prova brilhante para todos vocês e a gente vai se falando. Um grande abraço e boa prova. Tchau, tchau. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao meu curso. Tô de volta, professor Dudan, para nossa imersão TRF3. Momento no qual eu vou apresentar para vocês o que eu tenho aí de premonições sobre a prova de vocês. Então fiquem muito atentos, porque toda dica é muito válida, muito bem-vinda também. Vamos lá então? Sou o professor Dudan, professor de raciocínio lógico matemático. Tá aqui meu Instagram para quem quiser me seguir, @profdudan. E a minha missão é dura, é árdua, mas a gente vai dar conta, né? É trazer para vocês as minhas percepções para a prova de vocês do TRF3. Vamos junto, dar uma olhadinha? Primeiramente, regra de 3 simples, tá? É uma questão sempre incidente em provas da FCC e a gente tem que ter muito cuidado para lembrar se as grandezas são diretamente proporcionais, né? E aí eu faço o cruzamento, ou se elas são inversamente proporcionais, e aí eu faço em paralelo. Tá, Dudan, mas como é que eu vou saber a relação entre as grandezas? É bem simples. Para elas serem grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, aqui ó, de 5 para 10, aumentou. A tendência é que a outra aumente junto. Então, aulas do professor Dudan, questões gabaritadas na prova, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais aulas minhas vocês assistiram,
certamente mais questões vocês vão gabaritar na prova, beleza? Aí faz o cruz-credo, isola o x e gabarita a questão. Agora, se as grandezas são inversamente proporcionais, como ali no exemplo, ó, horas de estudo e medo da prova. As horas de estudo aumentaram. Com isso, o seu medo da prova vai diminuir. Então as flechinhas estão em sentidos contrários, porque uma grandeza aumentou de 5 para 10 e a outra certamente vai diminuir. Então, quando elas têm movimentos diferentes, uma cresce e a outra diminui, ou o contrário, temos grandezas inversamente proporcionais. E aí, é só fazer em paralelo, isolar o x e gabaritar a questão. Muito bem, e como é que a banca FCC pode cobrar isso, né? Trouxe aqui uma questão de 2022, prova do TRT 23, lá da região do Mato Grosso, e fala o seguinte: em um processo de partilha da herança entre a Ana, a Beatriz e a Clara, ficou decidido que os valores serão proporcionais às idades. Então, estão falando em proporção, né? Sabe-se que Ana tem o triplo da idade de Clara. E a Clara, por sua vez, tem a metade da idade da Beatriz. A Clara recebe 100 mil reais. Qual o valor total da herança, então? Como é que a gente resolve uma questão dessa, né? Que não é necessariamente uma questão de regra de 3, mas ela usa a ideia da proporção. Primeiramente, a gente vai interpretar e equacionar. E primeiramente a gente vai ter que dizer e dar nome aos bois, né? Então, como as duas amigas se relacionam a Clara, a Ana tem o triplo da Clara e a Clara tem metade da Beatriz, eu vou usar a Clara como referência. Por quê? Porque ela serve como parâmetro. Então, a Clara vai receber X reais, tudo bem? A Ana, por sua vez, então, recebe o triplo da idade, né, da idade da Clara, porque se o valor que você vai receber é proporcional à sua idade, se a Ana tem o triplo da idade da Clara, a Ana recebe o triplo da Clara. Então, a Ana vai receber 3x, tudo bem? Por conta da proporção, certo? Ok. E aí, toma cuidado, porque da mesma forma que a Clara tem a metade da idade da Beatriz, e portanto vai receber metade do que a Beatriz receberia, a Beatriz tem o dobro da idade da Clara. E por consequência, vai receber o dobro do que a Clara recebe. E aí, se a Clara recebe x, a Beatriz recebe 2x. E aí, temos definido aí a quantidade de que cada uma delas recebe em função do mesmo elemento x, que é inclusive o que a Clara recebeu. E aí a gente sabe que isso que ela recebeu são 100 mil reais, porque foi a informação que foi dada na questão. Então o x é 100 mil. Logo a Ana recebe 3 vezes x, 300 mil, e a Beatriz recebe 2 vezes x, ou seja, o dobro, 200 mil. E aí somando tudo, chegamos ao valor total de 600 mil reais. Portanto, o gabarito seria a nossa alternativa C. Tudo bem? A questãozinha bem tranquila, mas obviamente tendo que usar toda a ideia de proporção. Aqui uma outra questão da FCC 2022, TRT 19 da região de Alagoas. Essa questão é muito boa, tá? Por quê? Porque ela fala de uma questão muito simples, mas ela tem um pequeno detalhe que tem sido muito comum nas questões de prova da FCC. Um acampamento de férias tinha suprimento para 150 crianças por 60 dias. Beleza, tá aí a norma. Eu tenho comida para 150 crianças para alimentá-las por 60 dias. Só que acontece o seguinte, após 20 dias, 50 crianças a mais chegaram ao acampamento. E ele quer saber o seguinte, o restante de comida atende as 200 crianças, né, as 150 que estavam, mais as 50 que chegaram, por quantos dias no máximo? Então aqui é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser ludibriado pela banca. Porque eu penso assim, vou montar uma regra de 3, ok. Qual a relação entre as grandezas? Elas são direta ou inversamente proporcionais? Eu tenho que ter essa preocupação. Mas na hora de montar a regra de 3, se eu tentar relacionar crianças com o tempo total em dias, e aí eu tenho lá que 150 crianças teriam comida para 60 dias no total, logo 200 crianças vão ter X, eu cometo um equívoco. E qual é o meu equívoco aqui? É não entender que as 200 crianças já chegam com o andamento da colônia de férias. 20 dias já tinham acontecido, então eu tenho menos comida. Então a ideia dessas questões da FCC é pensar no tempo restante, do 20º dia em diante. Então a regra 3 que eu monto é das 150 crianças que estavam originalmente, no 20º dia, se nada mudasse, se continuassem sendo 150 crianças, elas teriam comida para mais 40 dias. Dudan, de onde saiu esses 40 dias? Pensa, estou no dia 20. Eu teria mais 40 dias pela frente para cumprir ali
o estipulado, que eram 60 dias. Então eu penso aqui no restante, tá? Pensa no restante do tempo, no restante dos dias, tá bom? E aí, as 200 crianças vão ter comida para mais quantos dias a partir do 20º? Pensa como se estivesse olhando para uma timeline do 20º dia em diante. Aí, a gente vai fazer aqui a relação entre as grandezas, vai perceber que o número de crianças está aumentando, logo o tempo que a comida dura vai diminuir, porque quanto mais boca para alimentar, menos tempo a comida dura, né? Sabemos disso muito bem. E aí as grandezas são, então, inversamente proporcionais, tá? E aí vamos ter que fazer pelo paralelo, tá? Paralelo, tá bom? E aí faz ali bonitinho, em paralelo, isola o x, simplifica e vamos embora. Gabarita a questão 30 dias ali na nossa alternativa A. Beleza? Tranquilo, beleza. Agora falando sobre outro assunto muito recorrente em questões da FCC, o assunto porcentagem. Certamente teremos uma questão de porcentagem na prova, tá? O que eu preciso lembrar de porcentagem para não ser, então, surpreendido? Primeiro que a porcentagem é uma fração especial, é uma fração de denominador bonito, 100. Então, x% é x sobre 100, não esquece disso. Então, na matemática, o d, o da e o do indicam uma multiplicação. A porcentagem sempre vem associada a alguém, logo multiplicada por esse alguém, tudo bem? Olha os exemplos ali, ó. X% de A é X% vezes A. A mesma forma, 18% de 56 é 18%, tá aqui, vezes o 56. E aí você multiplica em cima, simplifica e gabarita, achando aí 10,08. Também é muito importante, para as questões mais clássicas, sabermos definir os patamares de 1 e 10%. Tudo bem? 1%, basta movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então olha os exemplos ali, ó. Pega a vírgula, que dos números inteiros aparece aqui à esquerda, e movimenta 2 casas à esquerda. Bem tranquilo, bem suave. E 10% movimenta uma única casa. Tá? Beleza. Além disso, o que a gente precisa saber? A relação entre frações e porcentagem. Tá? 1% é 100, 50% é metade, 1/4 é 25%, 1/10 é 10%, 1/5 20%, 1/8 12,5% e 1/100 é 1%. Então lembra que a porcentagem é uma fração bonita. E aqueles patamares básicos de 1 e 10%, não vou dizer que vão te ajudar a resolver a questão, mas podem te nortear a eliminar algumas alternativas e achar até algum valor próximo. Dependendo das alternativas de resposta, se vierem muito afastadas, tu pode usar 10%. Dobrou, tu vai ter 20. Triplicou, tu tem 30. Quadruplicou, tu tem 40. E se tu pegar o 10% e dividir por 2, pela metade, tu vai ter 5%. Tudo bem? E como é que a banca FCC pode cobrar isso? Olha lá então. 2023 era o ano, a banca cobrou na prova do TRT 18, lá na região do Goiás, a seguinte questão. Um professor observou que em sua disciplina, 70% dos alunos foram aprovados, sem necessidade de uma prova de recuperação. Tudo bem? Questão sempre presente em prova, questões desse padrão aqui, tá? De porcentagem sobre porcentagem. Se liga. Na prova de recuperação, que foi dos outros 30%, né? A banca sempre cobra a ideia, gente, e de complementação de frações e de porcentagem. Então, se eu comi 70% do bolo, é porque automaticamente sobraram os outros 30%. Lembra desse detalhe. Então, na prova de recuperação, que quem fez foram os outros 30%, apenas 90% deles, dos 30%, né, os que foram reprovados, fizeram e foram aprovados. Sabe-se que 3 alunos foram reprovados na disciplina. Qual é o total de alunos da disciplina? Quando ele me dá esse valor aqui, eu não tenho como supor, tá? A menos que a questão trouxesse só porcentagens. Aí eu poderia supor um valor simbólico aí, como 100 para testar. Mas quando ele fala que em 3 foram reprovados, eu tenho que entender que eu não posso agora supor mais. Eu tenho que realmente fazer a conta. Tudo bem? Então, pensa assim, ó. Um professor observou em sua disciplina 70% dos alunos foram aprovados, sem necessidade de fazer a prova. O que a gente vai ter que fazer nessa questão? Primeiramente, se 70 alunos foram aprovados, 30% foram reprovados. Ok, que é o restante. A ideia de fração complementar, tudo bem? Então, 90% desses caras aqui
fizeram a prova de recuperação e foram aprovados em segunda chamada. Tudo bem? Logo, os outros 10% não fizeram a prova de recuperação e foram reprovados. Então, o que eu tenho é que esses 3 alunos que de fato foram reprovados correspondem o quê? A 10% de 30%. É isso que eu tenho que entender. 10% de 30% são 3. E aí eu faço a conta bonitinho, né? Transformo 10% para 10 sobre 100, 30% para 30 sobre 100. Lembro que o D é uma multiplicação. Faço as simplificações que eu consegui ali e isolo o X e acho que o X, coincidentemente, vale 100. E é até legal perceber, porque se de fato a gente pensar em 100 pessoas, 70 passaram, 30 reprovaram. Dos 30 que reprovaram, 90% deles, ou seja, 27, fizeram a segunda chamada e passaram também. E aí os outros 3 foram os reprovados. E aí bate certinho com o enunciado. Então quem quiser testar as alternativas também pode testar. Mas aí corre o risco de fazer várias continhas para achar o resultado só na última alternativa, o que pode tomar um bom tempo e eu não aconselho. Nesse tipo de questão, vale a pena fazer a conta mesmo, tá? Gabarito então na nossa alternativa B. Um outro padrão de questão da banca FCC de porcentagem é essa questão também da prova do TRT 18, em que ele fala o seguinte, ó. João pediu emprestado R$1.000. Olha que valor gostoso, né, de trabalhar. R$1.000. Valor bom para fazer conta de porcentagem, né? Porque ele é um múltiplo de 100. A serem pagos em 30 dias com acréscimo de 10%. Mas como pagou antes, recebeu um desconto de 5% sobre o valor que deveria pagar. Não sobre o valor nominal de 1.000, né? Qual o valor pago pelo empréstimo? Então, gente, como é que faz uma questão dessa? Primeiro, o valor inicial era de R$1.000, que cresce 10%. Então, como é que eu calculo 10% de 1.000? Pego a vírgulazinha de 1.000, que está aqui bem bonitinha à direita, e movimento uma casa para a esquerda, e vou achar que 100 é 10% de 1.000. Logo, a minha dívida cresceu R$100 e foi para 1.100. Como eu antecipei, eu recebo um desconto de 5% sobre esse valor, sobre o 1.100. Não é sobre o valor nominal da dívida. E aí, como é que eu vou achar 5%? Ou faz a conta, 5 por cento de 1.100, corta 2 zeros com 2 zeros e acha 55, que não está errado. Ou você vai lá e faz 10% e pega a metade. Tudo bem? Então você vai achar das duas formas R$55 de desconto. Pegando então R$1.045 de dívida na alternativa C. Tudo bem? Eu faria pelo 10%, depois pegaria a metade dele, que é bem tranquilo. Muito bem. Um outro perfil de questão de porcentagem da banca FCC é esse aqui, que é um perfil mais hardzinho, um pouco mais difícil, tá? 3 candidatos recebem um total de 400 votos em uma eleição, em que 25%, ou seja, um quarto dos eleitores, eram mulheres. Então são 400 votos, dos quais um quarto, 100, são de mulheres. E 300, por sua vez, serão de homens. Tudo bem? Por quê? Porque quem não é mulher é homem. Para as bancas não existe terceiro ou transgênero. Tudo bem? Infelizmente não há essa nomenclatura ainda. Cada um dos 3 candidatos recebeu 1/3 do total dos votos do sexo masculino. Então, dos 300 votos do sexo masculino, 100 foram para o candidato A, 100 para o B e 100 para o C. Tudo bem? Beleza? O candidato A recebeu 40% dos votos femininos. Então ele recebeu 40% dos 100 votos femininos. Ele recebeu então 40 votos foram para o A. E o B teve 10 votos a mais que o C. Aqui é o ponto principal da questão. Quando eu sei que são 100 mulheres e que o candidato A recebeu 40% desses votos, sobram os outros, são 40 votos. Então logo sobram outros 60. Então esses 60 votos, o B obteve 10 a mais que o C. Tudo bem? Então o que a gente faz aqui para ganhar tempo? A gente pega 60 e tira esses 10. Esses 10 são do B, porque ele recebeu 10 a mais que o C. Tá? E aí os 50 que sobram, você divide em 2 partes iguais. E dá metade para cada um. Né? Uma parte para cada um. Ou seja, 25 para cada um. Então com isso, o B obteve 35 votos femininos e o C 25 votos femininos. Tudo bem? Tranquilo? Então A obteve 100 mais 40, 140. O B obteve 100 mais 35, 135. E o candidato C obteve 100 mais 25, 125, que é a letra B, já que ele pediu o candidato com menor quantidade de votos. Tudo bem? Então o segredinho para não perder tempo, para não ter que ficar equacionando, era isso. Se eu ganhei R$1.000 a mais do que você, nós ganhamos juntos 11 mil, pega os 1.000 que eu ganhei a mais e tira. Me dá para mim.
sobrou 10 mil. Ou melhor, sobraram 10 mil. É 5 mil para cada um. Eu já tenho 1.000. Com 5, fico com 6. E você fica com 5. E dá certinho a conta. Tudo bem? Beleza. Trouxe agora para finalizar, gente, mais algumas questões padrão FCC para a gente se familiarizar e não levar nenhum susto na hora da prova, tá? Questão do TJ Bahia, e a gente viu várias questões como essas nos últimos anos da banca, tá? Ele dá uma lista de 6 números naturais, então tem que saber o que é um número natural, né? Aquele que a gente usa para enumerar os elementos da natureza, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Foram colocados no quadro, alguns foram apagados, e aí ele vai falando, ó, o produto dos primeiros 3 números é 30. Então, quando eu multiplicar esses 3 números aqui, vai dar 30. Como aquele primeiro é 3, o que significa isso? Que o produto, então, do segundo com o terceiro é 10. Por quê? Produto igual a 10. Por quê? Porque se o produto dos 3 é 30 e um deles vale 3, os outros dois juntos valem 10. Tudo bem? E como são números naturais, pode ser o 1 e o 10, ou 2 e 5, ou o contrário. Então nós já teríamos essas possibilidades para esses dois valores, ou até o contrário, tá? Então são 4 possibilidades, mas vamos deixar por enquanto assim. Depois ele fala que o produto do segundo, do terceiro e do quarto é 90. Então esses 3 aqui multiplicados, produto igual a 90. 90. Tudo bem? Tranquilo? E o produto dos 3 últimos é 270. Muito bem, pensa comigo. Se eu sei que o produto... que eu queria apagar. Se eu sei que o produto do segundo com o terceiro é 10, e acabei de descobrir que o produto do segundo, terceiro e quarto, o produto é 90, o que significa isso? Que esse cara aqui vale 9. Por quê? Porque 10 vezes 9 é 90. Como o segundo e o terceiro multiplicados dão 10, e o segundo, o terceiro e o quarto multiplicado dão 90, é porque o quarto vale 9. Tudo bem? E aí, como ele fala que o produto desses últimos aqui é 270, e poderia falar de soma, tá? Como outras questões falavam de soma. 9 vezes 3, 27. 27 vezes quanto vai dar 270? 27 vezes 10. Tudo bem? Então ele quer saber a soma dos 4 números apagados. Tá, faltou só achar o segundo e o terceiro. Tudo bem? Para achar o segundo e o terceiro, ó, ele sabe que o produto do segundo e do terceiro é 10, e que o produto do segundo, terceiro e quarto é 90, dos 3 últimos é 270, e que os números são distintos. Então, eles não podem ser 1 e 10, era 2 e 5 ou 5 e 2, porque eles são distintos. Então não pode ter outro 10 na jogada. E aí a soma dos 4 números apagados é 2 mais 5, 7, mais 9, 16, mais 10, 26 na letra A. Questões que envolvem lógica, que envolvem operações básicas e que a FCC adora cobrar na sua prova. Então, tem que estar muito, 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 muito atento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Agora mais uma questão 2023, FCC, TRT 18 Goiás. Aquelas questões clássicas, gente, que envolvem pessoas, lugares, a gente tem que fazer aí a tabelinha para achar. Tudo bem? O que a gente faz aqui então? Ele fala de Alberto, Breno e Carlos, pretendem viajar nas próximas férias, vão para cidades diferentes, e não necessariamente nessa ordem, além disso utilizam uma edição de postos diferentes, parará. O que a gente vai fazer? Uma tabelinha simples na hora da prova. E vamos começar a botar xizinho onde não dá match e bolinha onde dá match. Eu faço assim, tá? Então, primeiramente, ele vai dizendo ali, ó, no final, as informações importantes. O que ele fala no finalzinho que é muito importante? Que o Breno vai de ônibus. Pô, ele tá me entregando a chave do tesouro, né? Me deu de bandeja. Breno, você vai de ônibus. Bolinha pra ele, bolinha pra ele. Então, ninguém mais vai de ônibus e o Breno não vai de carro nem de avião. Beleza? Também me disse a questão que Alberto vai para o Rio. Esperto esse Alberto, hein? Tô com inveja, Alberto. Também queria ir pro Rio. Alberto vai pro Rio. Então, o Alberto é quem vai pro RJ. Bolinha para ele. Ele não vai, ninguém mais vai para RJ. O Alberto não vai para outro lugar também. E aí fala que quem vai para BH vai de carro. Ou seja, há um link entre BH e carro. Quem vai para BH? Olha, não é o Alberto. E também não vai ser o Breno. Porque o Breno vai de ônibus. Logo, ele não vai de carro. Então, quem vai de carro vai para BH, que só pode ser o Carlos. Então, o Carlos vai para BH e o Carlos vai de carro, já que o Breno vai de ônibus. O Breno não pode ir para BH. E o Alberto vai para o Rio. Então, o Alberto também não vai para BH. Sobrou para o Carlos ir para Belo Horizonte. Cortou aqui, cortou aqui. Então, o Alberto vai para o Rio de avião. O Breno vai para Floripa
de ônibus e o Carlos vai para BH de carro. E aí qual é a alternativa correta? Padrão clássico da banca FCC, que Alberto vai de avião e Breno vai para Floripa. Tá aí o gabarito na letra A. Em questões como essa, gente, desse padrão, faz uma tabelinha rápida, não precisa nem escrever RJ, bota só as iniciais. Alberto, Breno e Carlos é A, B e C. Eu escrevi o nome para ficar bonitinho. Na prova você vai ganhar tempo, né? Simplificando a sua vida. E vai jogando ali e vai vendo quais informações são confirmadas. Beleza? Questão também clássica da FCC. Naquelas entrelinhas do edital que falam, né, de problemas algébricos, aritméticos, lógica, relação entre pessoas, arbitrárias, aquela coisa que pode cobrar o que quiser. Inclusive a tabela do campeonato japonês de judô na neve. Você sabe essa tabela? Como é que tá a classificação dos atletas? Eu também não sei, mas a banca pode cobrar por conta dessas entrelinhas do edital. Pasmem, né? É raro, mas acontece, tá? Tô brincando, não precisa ir pro Google procurar não, porque não vai cair isso aí, obviamente. Mas a banca pode cobrar o que ela quiser, inclusive a parte de lógica. Outra questão clássica da banca, também na prova do TRT Goiás, foi essa aqui, que fala que a Dora começa a ler um livro de 174 páginas, ela lê 5 páginas por dia, exceto domingo, quando lê 16 páginas. Então ela quer saber, para terminar a leitura do livro, que foi feita em dias consecutivos, ela precisou de quantos dias exatamente, tá? E ela começou num domingo, então vamos começar ali a mexer com o calendário, tá? Questão que envolve calendário. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então ela começa no domingo, lendo 16 páginas, e nos outros dias ela lê 5. Então, ao final dessa semaninha aqui, o total que eu tenho é 10, 20, 30, 46 páginas. Tá. Passa mais uma semana cheia, e aí eu pego um múltiplo de 46, seriam mais 46, total de 92. Estamos longe ainda. Enche mais uma semaninha, mais 46... Vamos para 138, 46, 138. Aí vamos com calma, tá quase lá. 138 mais 16, faz a continha aí. 138 mais 16, vai dar 4, 14, vai 1, 3, 4, 5, 154. Mais 5, 159. Mais 5, 164. 169, 174 acaba aqui. Era só isso, era só realmente conseguir manipular o calendário. E aí com isso você percebe que foram 3 sábados de leitura. Não foram 4 segunda-feiras, porque foram... não foram 4 sextas-feiras, foram só 3. Foram 5 segundas? Não, foram só 4. Quintas-feiras foram 4 também. E domingos foram 4 também. Então foram 3 sábados. Gabarito aí confirmado na nossa letra D. E temos também várias questões nos últimos anos com esse mesmo perfil, tá? Lembra de pensar com clareza na questão e procurando a ideia de multiplicidade aí na brincadeira, tá? Aqui eu trago de volta uma questão de razão e proporção que a banca pode cobrar e seria uma questão um pouco mais difícil, tá? Quando ele fala que o elevador pode carregar no máximo 12 adultos ou 20 crianças. Então a gente tem o seguinte, que entender que ou eu carrego 12 adultos ou 20 crianças, tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho que entender que a proporção entre adultos e crianças é de... E aí? Como é que você mata essa charada? 20 para 12. Tá? Tudo bem? A gente vai pensar que 12 adultos têm o mesmo peso de 20 crianças. Traz o C para cá. Jogo 12 para lá. Vamos ter, então, esta brincadeira aqui. Tudo bem? Ok? Simplificando a fração, dividindo ambos por 2 ou até por 4 para ganhar tempo, e aí cada um simplifica no seu timing, 5 por 3. Ou seja, 3 adultos equivalem a 5 crianças, né? Aí eu faço o cruzamento ali. 3 adultos equivalem a 5 crianças. Certo? Estou falando de uma equivalência, tá? Poderíamos simplificar, se a gente não quer realmente ficar muito tenso na questão, porque aqui não é aquela questão clássica de ter adultos e crianças juntos no elevador, tá? Então eu sei que 12 adultos correspondem a 20 crianças. Divide por 4, divide por 4. Então 3 adultos correspondem a 5 crianças. Essa é a lógica que eu tenho que entender, tá? Aí ele bota no elevador 9 adultos. O que significa? Que eram 12, né? Que cabiam. Tá lá na plaquinha, 12 adultos. Então botou 9, ele está trocando 3 adultos por crianças. Por quê? Porque ficam 9 e saem 3.
Imagina um elevador com 12 pessoas, 12 adultos. Saem 3, ficam 9 adultos. Esses 3 adultos são trocados por 5 crianças. E é por isso que cabem, de fato, 5 crianças de forma automática. Tudo bem? Se você tentar imaginar o elevador, fica tudo mais tranquilo. Aqui uma outra questão, também TRT 18, né, uma das provas mais recentes da banca aí que a gente teve, que é muito legal, porque vai te exigir montar, equacionar e resolver, envolvendo inclusive porcentagem. Tá? Então a gente fala ali, ó, sabe que 10% da metade de um número. Para começar, quem é esse número? É o x. Então a gente fala em 10% da metade de x, que é x sobre 2. Tá? Já indo para o matematiquês, é 10% vezes x sobre 2. Tudo bem? Mais 80% do dobro desse número. Dobro é 2 vezes. Tá? Isso é igual a 33. Tudo bem? Então a gente tem aqui no matematiquês 10% da metade mais 80% do dobro de x igual a 33. E aí o segundo momento é o momento de resolver essa equação. Tá? Então eu tive que usar toda a minha habilidade para montar, para agora fazer o quê? O cálculo. Tá? Aqui eu contaria 0 com 0, 0 com 0. 1 vezes x é x, 10 vezes 2 é 20. Aqui, 8 vezes 2 é 16x sobre 10, igual a 33. 33, perdão. Para resolver daqui em diante, ou você tira o MMC de tudo, ou uma dica, multiplica todo mundo por 20. Tá? Mas o ideal é tirar o MMC de tudo, e aí é que mora o perigo. Eu fico com x sobre 20, mais 2x sobre 10, igual a 33. Quando eu tirar o MMC de tudo, que é 20, eu tenho que tirar dos dois lados, tá? 20 dividido por 20 é 1, vezes x é 1x. Mais 20 divide pelo 10, porque eu sempre divido o novo denominador pelo antigo. Quanto é que dá 20 dividido por 10? Dá 2. Vezes o numerador, que é 2x, dá 4x. Igual. (20 dividido por 1 dá 20. Vezes 33, 20 vezes 33. Como eu fiz os dois lados, eu posso cortar. Vou ficar com 5x igual a 20 vezes 33. Tá? Será que eu errei alguma coisa aqui? 10% da metade. De x, acho que na hora de passar limpo alguma coisa eu errei. Aham, já sei onde é que eu errei. É aqui, ó. É 16 aqui, desculpa. Aqui é 16. Não é isso? Deixa eu ver, vamos fazer de novo aqui no cantinho. Acho que na hora de passar limpo eu me perdi. 10% da metade. Corta, corta, fica um x sobre 20. Perfeito. Esse eu passei certo. A idade vai pegando, o cara vai esquecendo até a memória. Agora, 80% do dobro. Cortei, cortei, deu 16x sobre 10. É isso aí mesmo, tá? É isso aí mesmo, agora tá certinho. Só fazer essa correção. Então, ali, o 20 por 10 dá 2 vezes 16 dá 32x. 32x aqui, gente. 32x. Fechando 33. Perfeito. Pega esse 33, passa para cá dividindo, corta, corta, e você vai achar que o x vale 20 na letra C. Tranquilo? Então assim, gente, a banca FCC tem um edital muito amplo, pode cobrar muita coisa de vocês, mas a gente preparou vocês para essa prova para chegarem muito atentos aos principais detalhes da questão. Sempre tenta primeiro pensar e depois calcular. Não calcula antes de pensar. E analisem sempre as alternativas de resposta. Lembrem sempre que a banca tem um padrão de questão muito bem definido. Devemos ter questões na prova de porcentagem, questões que envolvam operações básicas, questões que envolvam estruturar, montar e resolver como essa aqui. Então, vocês vão ser exigidos ao máximo a saberem dominar todas as ferramentas que a matemática trouxe para vocês. Façam boa prova, cheguem cedo ao local de prova, se concentrem ao máximo e não esqueçam de uma coisa. Façam a prova na ordem que você quiser. Primeiro fazendo as questões que você tem mais afinidade e mais confiança. É claro que a matemática para muitos fica para o final, mas ainda é um desafio para mim, como professor, fazer com que vocês acreditem no potencial de vocês com a matemática. E que a gente faça da matemática o ponto a mais na sua prova. Tá bom? Boa prova, vão com tudo, acreditem no potencial de vocês e arrebentem. Contem comigo, boa prova e vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? Professor Cristiano Silva aqui na área.
Bom, gente, é um imenso prazer meu estar aqui com vocês nessa revisão que estamos fazendo para o TRF3. Eu vou, claro, trazer uma revisão para vocês de administração pública, ok? O que eu fiz, na verdade, né? Verifiquei os tópicos do edital, evidentemente, e vamos trabalhar com os tópicos mais pertinentes, os assuntos mais importantes, tá certo? Claro, evidentemente é uma revisão rapidinho, né? Tudo muito rápido aqui, evidente. O intuito é trazer para você aquilo que de repente vai te ajudar na hora da prova, relembrar um assunto, um tema, tá certo? Ó, sem perder tempo, eu já quero iniciar aqui com vocês essa revisão para o concurso TRF3. Vamos lá? Olha só, vamos lá. Para a gente iniciar, quero tratar esse primeiro assunto, que, na minha opinião, é o assunto mais pertinente no edital, que tem grandes chances reais aí de cair na sua prova, né? Gestão estratégica. E quando se fala em gestão estratégica, a gente tem que visualizar aqui os tipos de planejamento, certo? Tipos de planejamento. E aí, nesse caso, nós temos o planejamento estratégico, tático e o operacional. A começar aqui pelo planejamento operacional, pessoal, é o seguinte: o planejamento operacional é um planejamento a curto prazo, certo? É um planejamento mais detalhado, ok? É um planejamento que vai se preocupar com a execução, realização, vai se preocupar, na verdade, também, ó, com as tarefas, beleza? Guarda isso que não tem erro. Normalmente as questões elas vão abordar isso aqui do planejamento operacional, tá bom? E aí nós temos também o planejamento tático, né? O planejamento tático é aquele planejamento de médio prazo e normalmente na nossa prova vai falar sobre departamentos, unidades, setores, gerência. Então guarda isso. Legal que dá para você matar as questões. Já o planejamento estratégico é o planejamento amplo da organização, global, geral, que aborda a organização como um todo. É no planejamento estratégico que nós fazemos a análise do ambiente. Então tem lá uma alternativa falando, fizeram uma análise do ambiente. Pronto, você já sabe que é estratégico. E o estratégico é um planejamento a longo prazo, certo? Apesar da gente utilizar esses termos, né, curto, médio e longo prazo, na sua prova não acontece assim de da banca perguntar qual o tempo, né? Assim, exato. Curto prazo, quanto tempo? Médio prazo, quanto tempo? Longo prazo, quanto tempo? Normalmente, na administração, mas isso pode mudar para outras áreas, nós trabalhamos da seguinte maneira: até um ano entendemos como um curto prazo. De um ano e um dia até 4 anos e 11 meses, por exemplo, nós trabalhamos com a ideia do plano tático. Perdão, então vamos lá. De 0 a 1 ano, operacional. De 1 ano a 4 anos e 11 meses, tático. A partir de 5 anos, nós trabalhamos com a ideia do planejamento estratégico, tá? Mas isso dificilmente é perguntado em prova, beleza? Bom, outra coisa também que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: nós temos esses três tipos de planejamento e o planejamento estratégico, ele é o mais importante, tá? Até porque o que acontece? Há um desmembramento dos planos, certo? Inicia-se no planejamento estratégico, passa para o tático e por fim, para o operacional. No estratégico, quem realiza é a alta administração, a cúpula, os executivos da instituição, os diretores. No tático são os gerentes e no operacional, os supervisores ou executores, certo? Então pensa sempre dessa maneira, aí não vai ter erro, você vai acertar as questões relacionadas a isso, beleza? Vale lembrar para vocês também o seguinte, que no planejamento estratégico, isso, claro, deve cair na sua prova também, pode cair na sua prova, né? Deve não, pode. No planejamento estratégico é o lugar onde nós definimos algumas coisas.
Ó, definição. Definição de quê, ó? Definição de missão, tá? O que é missão? Missão é a razão de existência da organização, é o propósito, ok? Aqui nós vamos definir também visão. O que é visão? Visão é o que a organização pretende ser, alcançar, tá? E aqui nós também temos os valores. O que são valores? Valor é aquilo que tem importância para a organização, são seus princípios. Beleza? Então, planejamento estratégico, missão, visão, valores. Além disso, aqui também se faz a análise do ambiente. Análise do ambiente. E óbvio aqui vamos utilizar algumas ferramentas, como por exemplo a ferramenta chamada análise SWOT, ou conhecida também como análise FOFA. O que é a FOFA? Fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. A análise SWOT, ela, na verdade, ela analisa os ambientes interno e externo. Beleza? Então, são coisas que ocorrem no planejamento estratégico, além, claro, de outras ferramentas que utilizamos aí no planejamento estratégico. Beleza? Bom, saindo dessa tela, vamos lá, ó, já deu para guardar aí? É rápido, né, gente? A gente não dá para perder muito aqui tempo. Ó, então, gestão estratégica, planejamento estratégico, tático, operacional, creio eu que você já conseguiu compreender isso. Vamos para um próximo tópico. Outro assunto importantíssimo aí no edital de vocês é sobre gestão de processos, certo? Então, gestão de processos. E aí, quando se fala em gestão de processos, é importante entender, né, o que é o processo, como que ocorre, o que acontece, o que a gente precisa saber nesse sentido. Então, vamos lá. Processos. Vamos pegar aqui a palavrinha processos. Entender que processo é um conjunto de ações, atividades. Beleza? Ó, conjunto de ações, atividades que ocorrem dentro de alguma coisa. Por exemplo, para eu ministrar essa aula aqui para vocês, existe uma série de ações, de atividades. Vamos entender assim também, ó, uma série de etapas que vai acontecendo, que vai ocorrendo. O que ocorre, gente? O que a organização precisa fazer? Entender essas etapas, entender cada atividade, cada ação que está acontecendo. Para quê? Para que ela possa melhorar essas ações, essas etapas, e assim, consequentemente, ficar mais o quê? Eficiente. Tá certo? Beleza? Para isso, muitas vezes, a organização vai utilizar o que nós chamamos de fluxograma. Eu fiz aqui claro, né, um desenho aqui do fluxograma, para a gente entender. Claro, bem simplesinho, mas você já vai lembrar disso aqui. O que é o fluxograma? O fluxograma, ele é uma representação gráfica. Ó, vou apagar aqui. Ó, fluxograma é uma representação gráfica do processo, do passo a passo, das etapas, das ações, das atividades, tudo bem? Então, nós temos aqui, ó, a ideia do fluxograma. Nós temos o início do fluxograma. Lembrando, tá, que cada um desses... cada uma dessas figuras aqui, cada uma dessas figuras tem um nome, tá? Então, esse círculo oval aqui, nós chamamos de início. Essa seta aqui, ó, tem nome, nós chamamos de fluxo, tá bom? O retângulo, que você está vendo aqui, nós chamamos de ação ou atividade, ok? Esse losango, o losango, nós chamamos de decisão, beleza? E esse último aqui, círculo oval, nós chamamos também de fim, final. Então, aqui vai acontecendo um fluxograma. Então, tem o início de algo, o fluxo, uma ação, uma atividade, uma decisão que muitas vezes precisa ser tomada,
mais ações, mais atividades, até chegar ao fim. Então, nós chamamos de, como eu falei para vocês, de fluxograma. Lembrando também que dentro disso, pode cair na sua prova, organização falar sobre processos de negócio, certo? Processos de apoio, guarda também esses termos, né? Tá? Processos de negócio tem a ver com negócio da organização, ou seja, é aquilo que agrega valor para os seus clientes. Nós vamos chamar aqui também de processo primário, quando tem ligação direta com o cliente e agrega valor ao cliente. Por exemplo, essa aula, podemos entender essa revisão como um processo primário, porque agrega valor para você. Agora, existem vários outros processos que ocorrem dentro de uma organização, que nós vamos chamar de processo de apoio, ou simplesmente processo de suporte. Para que essa aula chegue até você, para que você esteja aí me assistindo, imagina a quantidade de pessoas que estão trabalhando, outras atividades que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Para que você tenha condições de assistir a essa aula. Tudo bem? Então, isso nós chamamos de processo de suporte ou de apoio. Legal? Show? Vamos continuar aqui então. Beleza. Vamos lá. Bom, acredito que você já conseguiu pegar informações a respeito da gestão de processos. Agora nós vamos entrar aqui na parte de gestão de projetos. Outro tema bem relevante, sem sombra de dúvida, para o nosso concurso, tá, gente? Gestão de projetos. Normalmente, esses dois temas, processos, projetos, eles andam juntos. Por quê? Porque para um projeto acontecer, é preciso que os processos ocorram da melhor maneira possível. Em falar nisso, eu vou voltar um pouquinho na gestão de processos, porque eu me lembrei de algo que eu acredito ser importante nesse momento. Quando se fala em processo, o intuito é fazer o quê? Ter uma melhoria. Então, nós vamos procurar sempre ter uma melhoria, que a gente pode chamar de melhoria contínua. E nesse caso, uma das ferramentas mais conhecidas é o PDCA. O que significa o PDCA? Deixa eu abrir uma tela em branco aqui rapidinho, ó. Nós vamos ter isso aqui, ó. PDCA. PDCA significa Plan, Do, Check e Act. Opa. Ó, resolver isso aqui. Canetinha. Agora sim. Ó, Plan, Do, Check, Act. E volta para o Plan. Planejar. Tá bom? Planejar. Então, aqui planejar, definir, né? Definir objetivos. Objetivos, metas. Tá bom? Do significa executar. Então, colocar em prática o plano. Check significa avaliar. Vai fazer um processo de avaliação, de controle, de monitoramento, tá? Desculpa, gente, eu tô gripado, tá? E act é você ter uma ação corretiva. Então, se a gente percebe que tem algo que está fora do lugar, fora dos trilhos, a gente faz uma ação corretiva e volta para o planejamento. Então, esse é o ciclo PDCA, também conhecido como ciclo da melhoria contínua. Beleza? Show de bola. Fechou aí? Tranquilo? Legal. Agora vamos lá para o tal da gestão de projetos. O que é o projeto? Projeto, na verdade, é um esforço temporário, tá bom? Um esforço temporário para você obter um resultado, um produto ou um serviço. Tá? Então a gente tem um projeto. Por exemplo, você tem um projeto para passar no concurso aí do TRF3. É um projeto, é um esforço que você está fazendo nesse exato momento. É um esforço temporário, ele tem início, meio e fim. Beleza? Tudo bem? Fica claro isso para vocês? Qual que é o intuito disso? A gente tem que obter um resultado, é ou não é? Agora, para uma organização, pode ser ter um produto, um serviço. Legal? Aí, nesse caso, as organizações utilizarão muitas vezes de um guia chamado PMBOK. Está aqui, ó, PMBOK. Tá? O PMBOK é um guia
de orientação. Um manual de instruções de projetos, para projetos. Então, você no PMBOK encontra todo tipo de situação, gente. É muito legal, muito interessante. E vez ou outra ele é atualizado, certo? Aqui vai falar como iniciar um projeto, planejamento, certo? Execução do projeto, encerramento do projeto e assim vai, tá? Em falar nisso, outra coisa também que eu quero trazer para vocês é o seguinte, o ciclo de vida. Os projetos, eles têm um ciclo de vida, tá? Basicamente, a gente separa da seguinte maneira, ó. Item 1, item 2, item 3, item 4. O ciclo de vida é o seguinte, ó. Nós vamos ter a iniciação do projeto, que é a concepção. Então, quando a gente fala do ciclo de vida, ó, começa por aqui, iniciação. Aí passamos por planejamento, porque a partir do momento que você concebe, passa a ter uma ideia, você vai ter que planejar aquilo, tá? Planejamento. 2. Beleza? Aí depois nós vamos ter que colocar em prática. Então nós temos aqui a execução do planejamento. 3. Depois nós temos o encerramento do planejamento. 4. Só que além desses aqui, tem um que vai acontecer, na verdade, em todas as fases aqui do ciclo de vida, que é o controle. Pode ser que de repente a prova diga assim, controle e monitoramento, ou monitoramento e controle, ou até coloque monitoramento 5, controle 6. Pode acontecer, tá? Tudo bem. Por quê? Porque aqui nós precisamos fazer um processo de monitoramento, monitorar cada fase para ver se está tudo ok, está nos trilhos. E o controle depois é um processo de avaliação. Então chamamos isso de ciclo de vida dos projetos. Legal? E desculpe mais uma vez aí pela tosse, tá? Realmente minha garganta aqui tá arranhando. BSC, outro assunto que eu quero tratar com vocês aqui. BSC é uma ferramenta de gestão, ok? Balance Scorecard. É uma ferramenta de gestão focada no processo de avaliação de desempenho, ok? Essa ferramenta de gestão focada na avaliação de desempenho, ela tem, assim, originalmente, 4 perspectivas. Como assim, prof? Eu não entendi. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês com mais tranquilidade. O que acontece, galera? Entenda que a organização ela precisa medir os seus processos, aliás, medir várias partes da organização para saber se está tudo ok. Ela precisa melhorar, tá bom? Antigamente, as organizações mediam só o recurso financeiro. Então, se ela tivesse bem financeiramente falando, tava tudo ok. Aí, a partir da década de 90, 2 professores de Harvard fizeram um estudo e entenderam que, além da parte financeira, é preciso também avaliar outras áreas. Por isso tem esse nome, Balance Scorecard, ou seja, uma medição equilibrada, balanceada. E aí ele trouxe essas 4 perspectivas de análise que precisa ser feita. Agora, cuidado. 4 perspectivas de análise é flexível, tá? Ou seja, muitas vezes as organizações podem até mudar essas perspectivas. Normalmente na sua prova vai cair dessa maneira. A administração pública mesmo, nem sempre ela trabalha com essas 4 perspectivas de análise. Às vezes ela trabalha só com 3, entendeu? Ou muda, faz parte, ok? Mas normalmente na nossa prova vão cair essas 4 aqui que eu vou citar para você no quadro, ó. Então nós temos as perspectivas chamadas recursos financeiros. Então, assim, só para você entender, a organização tem a sua visão e a sua estratégia. Em cima disso, ela vai analisar os recursos financeiros, avaliar, fazer um processo de avaliação dos recursos financeiros. Um processo de avaliação dos processos internos, como eles estão. O que são processos? Conjunto de ações, de atividades, ok? Vai avaliar também o aprendizado e crescimento, o quanto que ela está aprendendo,
ela está crescendo no mercado. E ela vai avaliar também os clientes, seus clientes, entendeu? Pesquisa sobre satisfação, por exemplo. Então, esse é o chamado BSC. Inclusive, faz parte até do conteúdo programático. Aliás, o concurso não precisava nem citar explicitamente. A partir do momento que tem gestão estratégica, é preciso ter esse conceito aqui de BSC. Legal? Show de bola! Vamos caminhar. Tem mais coisas aqui para a gente falar, tá? Quero tratar agora com você sobre outro tema chamado gestão por competências. Beleza? O que é gestão por competências? Veja, para você fazer qualquer tipo de atividade, exercer alguma função, você precisa de certas competências. Capacidade, tudo bem? E nós vamos chamar aqui de chá. Então, nós adquirimos o chá. O que é o chá, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide para eu colocar aqui as observações. Chá, ó, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Esse é o chamado chá, gestão por competências. Conhecimento, habilidade e atitude. Tá bom? O conhecimento é o saber. Ok? É você adquirir ali, né, na parte teórica, coisa. Habilidade é o saber fazer. Aprender ali na prática, tudo bem? E atitude é o querer. Aqui eu escrevi atitude, não precisava, né? Já tinha um A aqui. Ó, atitude é o querer. Porque não adianta só saber fazer, tem que querer fazer, né? Ok? Então, gestão por competência tem a ver com isso. Só para você entender, vamos supor, eu sou professor aqui do meu curso e de repente o pessoal convida para ser, sei lá, coordenador, né, da área de administração. Legal, show de bola. Provavelmente eu já tenho algumas competências existentes, mas eu preciso das necessárias também, né, para ocupar esse cargo. Então, basicamente, a gente tem isso, ó, competências necessárias e competências existentes, certo? Entre elas, vamos ter aqui o quê? Os chamados gaps, lacunas. E esses gaps, lacunas, precisam ser preenchidos. De que maneira? Por meio de treinamento, capacitação. Então, para isso, é preciso fazer o quê? Um mapeamento. O que é mapeamento? É você identificar. Identificar as competências existentes e as necessárias para enxergar os possíveis gaps. E aí, no caso de competências, nós vamos ter as competências técnicas, que têm a ver com tarefas. Por exemplo, estou ministrando essa aula aqui para vocês. Eu preciso ter uma competência técnica. Competências gerenciais, que é gerenciar pessoas, por exemplo. Na parte de coordenação, eu preciso saber isso. Competências comportamentais, que tem a ver com princípios e valores das pessoas. Você vê que interessante. Normalmente, as organizações elas vão contratar pessoas de acordo com seus princípios e valores. As organizações elas não vão só pelo que você tem de currículo, essa coisa toda, não. Elas também analisam o seu comportamento, os seus princípios, os seus valores para ver se bate com os valores da organização. Tudo bem? E temos também o que nós chamamos de competências organizacionais, que são as competências da própria organização. Podemos dividi-las em competências essenciais, que são aquelas que estão ligadas diretamente ao cliente, e as competências básicas, que são aquelas competências que estão ligadas ao suporte, aquilo que vai dar apoio, assessoramento para as competências essenciais da organização. Legal? Então, mais um tema aí pra gente, show de bola, vamos caminhar. Agora eu quero tratar de um outro tema chamado gestão de pessoas, bem rapidinho, tá? Quando se fala em gestão de pessoas, uma das coisas que a gente tem que saber é a evolução dessa gestão de pessoas, ok? Lá no início, na era da Revolução Industrial, nós chamávamos de relações industriais, quando que o indivíduo era meramente um pedaço de uma máquina,
Não era nenhuma máquina inteira, tá? Então, o que a organização tinha, na verdade, era só uma relação industrial mesmo, beleza? Se você não estivesse trabalhando tão bem, eu simplesmente trocava. Depois passamos a ter um conceito de administração de recursos humanos, a partir da década de 40, 50, né, 1940, 50. A administração de recursos humanos, como o próprio nome diz, enxergava o indivíduo como um recurso e tudo era centralizado nessa área. A partir da década de 90, nós passamos a ter esse conceito aqui, ó, de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, aí vai enxergar as pessoas como talentos, parceiros, o termo colaborador, que a gente utiliza até hoje, né? Colaboradores, certo? Entre outras coisas. Então, olha que interessante. Aqui foi alterando, né, a forma como tem que lidar com as pessoas. Sem contar que a gestão de pessoas ela é muito mais interessante, abrangente do que a administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos, como eu falei, enxergava a pessoa como um recurso. Aqui não, vai enxergar como um talento, como um parceiro, como um colaborador. E o gestor de pessoas passa a ser aquele que tem ligação direta com aquele colaborador. Então, o gerente financeiro, por exemplo, ele é mais do que um gerente financeiro, ele também é um gestor de pessoas e assim por diante, tá bom? E aí nós temos os chamados processos dentro da área de gestão de pessoas, processo de agregar pessoas. O processo de agregar pessoas tem a ver com recrutamento, seleção, tá? Depois nós temos o processo, ó, agregar pessoas, processo de aplicar pessoas, ok? É também importantíssimo dentro da organização, pois esse processo aqui visa avaliar, fazer um processo de avaliação, acompanhamento, processo de recompensar pessoas, então aqui benefícios, né? Benefícios monetários e também não monetários, ok? Processo de desenvolver pessoas tem a ver com capacitação, processo de manter pessoas. O processo de manter pessoas é você criar condições ambientais e psicológicas favoráveis que satisfaçam tanto o nível pessoal como o nível profissional do indivíduo. E processo de monitorar pessoas. O processo de monitorar pessoas, obviamente, a organização precisa acompanhar o dia a dia, né? Certo? Por exemplo, você chega no trabalho, bate o cartão, exemplo. É uma maneira da organização ali estar te monitorando. Legal? Bom, rapidinho aqui, ó, antes da gente finalizar, alguns outros tópicos que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte: governança. O que significa? Governança refere-se ao sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, tá? Incluindo processos, costumes, políticas, leis e instituições que influenciam a forma como a organização é administrada e seus objetivos alcançados. Aí, além da governança, que é um termo que a gente utiliza no dia a dia na iniciativa privada, a gente pode utilizar também esse termo aqui, ó, governança no setor público. Ela é abordada pelo referencial básico de governança organizacional para as organizações públicas, do TCU, né, um documento. Este referencial oferece diretrizes para melhorar a eficiência, a transparência e responsabilidade das organizações públicas, enfatizando a importância, tá, de estruturas e processos claros para a tomada de decisões. Aí temos também a gestão ágil, conceito aqui, que ela utiliza metodologias de Scrum e Kanban para gerir projetos de forma flexível e adaptativa, com foco em entregas rápidas e incrementais. Outro conceito bem rapidinho, gestão de riscos. Identifica, avalia e prioriza riscos seguidos da aplicação de recursos para minimizar, monitorar e controlar a probabilidade ou impacto de eventos adversos. E também um outro conceito, gestão do conhecimento, que envolve a criação, compartilhamento, uso e gerenciamento do conhecimento e informação dentro de uma organização. E para a gente finalizar aqui, educação corporativa. Refere-se a programas de treinamentos e desenvolvimento contínuo oferecidos pela organização para os seus funcionários, visando aumentar suas competências e desempenho. E para fechar mesmo, logística. Envolve o planejamento, a implementação, o controle eficiente do fluxo e armazenamento de bens, serviços e informações. Inclui planejamento e controle de estoques,
como gestão dos níveis de estoque para atender as demandas de maneira eficiente, e também o armazenamento, métodos e processos para armazenar bens de maneira organizada e também, claro, segura. Tá bom? Corri um pouquinho aqui no final para dar tempo de eu trazer tudo que eu tinha colocado nos slides para vocês, tá certo? E assim eu finalizo essa revisão. Espero que você tenha curtido, gostado, que tenha clareado aí a mente, né? Aquele sprint final que eu comentei para vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e excelente prova. Pode ter certeza absoluta que estarei torcendo e muito para sua aprovação. Grande abraço e até mais.